igreja, Júnior, desde 2010, mas me converter de verdade, porque, pastora, eu acredito que eu não estou preparado, pastora, para uma responsabilidade dessa. Eu confesso, eu fazia muita coisa errada. Ela falou, ó, tá indo para um caminho que não tá legal. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior, esse é o podcast Vida de Cristão e hoje nós temos aqui um convidado mega especial. Eu tenho que falar assim que eu tenho que puxar sardinha, né? É o vice-presidente da nossa igreja, o Evandro. Além de vice-presidente, é claro, ele é o pai da Manuzinha. Eu vou colocar uma fotinha aqui depois para vocês verem quem é a Manuzinha. Talvez você que esteja vendo muito tempo depois, ela vai estar grandinha já. Mas é o pai da Manu, esposo da Beatriz, a Bia, também que faz parte do Ministério de Louvor, é uma bênção. Uma hora a gente vai trazer ela aqui também para falar um pouquinho com vocês. Mas hoje eu trouxe o Evandro aqui para falar de um assunto que ele trata muito bem. Eu esqueci de mencionar uma coisa. Antes de entrar nesse... Ele é empresário. Ele ainda dá conta dessa área empresarial. Eu acredito que tem que ser muito bom nessa hora, né? Tem que cuidar da empresa, tem que cuidar dos funcionários, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da igreja. É muita gente, é muita gente. E para ajudar e não piorar, o Evandro é líder de jovens. E hoje a gente vai tratar esse assunto aqui com bastante carinho, à luz da palavra de Deus. A gente sempre gosta de colocar aqui que a glória seja toda dada a Deus. O que a gente vai falar aqui são experiências que a gente vive diariamente. O Evandro aqui vai trazer uns conteúdos bem bacanas para você jovem, para você pai de jovem. E nós vamos estar tratando sobre esse assunto, conversando um pouco. Antes do Evandro se apresentar, eu já apresentei, mas antes dele se apresentar, para eu não ficar enchendo o saco depois e fazer o merchan depois, eu já peço que você esteja agora entrando no canal, se inscrevendo, curte o podcast, você compartilha com quem você acredita que ele vai fazer a diferença. Então, nós estamos pedindo essa ajuda. Comenta aqui depois sobre o assunto que a gente vai conversar aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, deixa ali a sua história. Se você quiser compartilhar com a gente para que a sua história depois se torne o próximo podcast, pode compartilhar também. Mas, sem mais demoras, Evandro, se apresenta para o pessoal aí, pode falar com eles. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei o horário que você vai estar vendo, mas eu sou o Evandro, sou aqui o vice-presidente da Igreja Nova Aliança, líder de jovens, diácono, marido da Bia, pai da Manu, como o Júnior falou, né? Também a gente tem a nossa empresa que é a Jaboticabas Materiais Elétricos. A gente, com a graça de Deus, tem administrado e Deus tem dado graça para que a gente desenvolva todos esses projetos e todas essas responsabilidades que Deus tem confiado a gente para a gente estar fazendo o nosso melhor, né? Não só no trabalho, mas também com a igreja e em tudo que a gente faz, né, gente? Isso. Tinha diácono também, eu esqueci. Tem muita coisa. Fora o que tem que fazer no dia a dia, né? Isso. Mas vamos lá, Evandro, para a gente poder aqui extrair o máximo de você, da sua sabedoria. Você sempre tem colocado palavras maravilhosas. Quando você pega no microfone, Deus te usa tremendamente. O Espírito Santo toca através da sua boca em várias vidas, e a gente percebe isso no mover da igreja, a gente percebe isso no mover das pessoas. E também, claro, no afeto, no carinho que as pessoas têm por você, pela sua família, por tudo que você tem feito. Conta para mim essa história. Não é de hoje que você é líder de jovens, então quero que você conta lá a história, da onde que veio esse chamado, como aconteceu. E se você quiser, até antes, conta para as pessoas em casa como é que você se converteu. Sim. Porque a pessoa fala assim, nasceu em berço evangélico, é um super crente. Escuta, pode ir lá. Então, eu comecei, na verdade, assim,
ir na igreja, meu pai se converteu, meu pai é separado da minha mãe, né? E ele se converteu depois que se separou. E nos finais de semana eu dormia na casa do meu pai, né? Ficava a semana toda na minha mãe. E no sábado pro domingo eu ia na casa do meu pai dormir. Com 7, 8 anos, é da idade que eu me recordo até então, né? E meu pai, evangélico, da Congregação Cristã do Brasil, de domingo de manhã tinha escola bíblica. Então, como eu dormia lá na casa dele no sábado, domingo de manhã eu ia na escola bíblica. Então, desde pequeno, ouvia, mas daquele jeito. Estava ali porque o pai obrigava a ir, não era uma coisa espontânea. E aí, depois que eu parei de dormir do meu pai, depois dos 13, 14 anos, que aí já não dormia mais do meu pai, também não fui mais na igreja. E aí, eu acho que mais ou menos em 2010, 2009, eu comecei na igreja de novo, na igreja Família Cristã, do saudoso pastor Ademir, que já está com o Senhor. Pastor Ademir, ali na Família Cristã, comecei a ir porque eu arrumei uma namorada que ia na igreja e ela falou, você tem que ir na igreja. E aí eu comecei a ir lá no ano de 2010, 2009, 2010 mais ou menos. Só que, já introduzindo o assunto dos jovens, Deus sempre colocou no meu caminho grandes líderes de jovens, né? Teve, que você conhece, já veio ministrar na nossa igreja, o pastor Marcelo, foi meu primeiro líder de jovens, pastor William, que era da igreja do pastor Ademir, que foram meus líderes de jovens. Só que na época eu comecei a ir por conta da namorada, depois larguei da namorada, só que continuei na igreja de domingo. Aí o pastor Marcelo, como já me conhecia, já tinha amizade comigo de fora da igreja, começou a conversar, me acompanhar, e aí comecei a frequentar a igreja de semana, nessa reunião de jovens, e aí comecei a frequentar a igreja ali do pastor Ademir na Família Cristã. Aprendi muito com eles, né, são um povo abençoado ali, hoje é o pastor William que está lá. Só que depois de sair dali, com o Marcelo, a gente decidiu ir para a Assembleia de Deus, a Madureira, né? Que a pastora até brinca que eu sou assembleiano. A gente foi para a Madureira e ali também tive grandes líderes. O pastor Danilo Ribeiro, que foi um líder, o Daniel Rodrigues, que hoje é vereador da nossa cidade, também foi meu líder de jovens. Então, assim, são pessoas que eu procuro hoje fazer um pouquinho do que eles faziam com a gente, né? Os trabalhos, as dinâmicas, tudo, os trabalhos que eles faziam, eu tento tirar de tudo que eu gostava, de todos que passaram na minha vida, eu pego um pouquinho de cada um para poder estar trazendo aqui para os nossos jovens, né? Mas assim, eu ia para a igreja, Júnior, desde 2010, mas me converter de verdade foi mais ou menos em 2016, que ali eu realmente tive um encontro com Deus, né, em 2016, que aí eu entendi a minha chamada, entendi o que Deus tinha para minha vida, né, e a partir de 2016, então, desde 2010, estando na igreja, ouvindo a palavra, já mesmo não praticando 100%, né, mas já ouvia e aprendia tudo que era ensinado, né? Não praticava não pelo que eu aprendia, mas não sei se por falta de hombridade, né? Não sei uma palavra mais adequada para colocar aqui, mas ia na igreja, mas sempre saía, fazia as coisas que a gente sabe que não é de uma vida cristã. Mas a partir de 2016 foi quando eu tive um encontro com Deus de verdade, e aí tudo mudou. E aí, hoje eu posso dizer que eu sou um homem de Deus, uma pessoa que entregou a vida para Jesus de verdade e que tem seguido sua palavra, seu caminho e as suas doutrinas. E foi assim que eu me converti. E aí fui para Jocum, né, com o missionário Murilo. Fiquei 40 dias lá no sertão do Ceará fazendo missões. Aprendi muito lá também. Então, foi tudo isso que foi minha caminhada, que foi acontecendo para hoje eu chegar aqui e estar com você, né? Aí, líder de jovens
eu falei no último culto, em 2017 eu já estava trabalhando com os jovens, né? Eu já namorava com a Bia, a gente já era noivo, só que como a gente não era casado, a pastora não oficializou a nossa liderança, né? A gente fazia tudo, deixava tudo mastigadinho, mas a pastora que estava na frente, a pastora que era a líder, né? Mas a gente já vinha trabalhando, fazendo tudo nos bastidores. E aí quando a gente casa em 2018, final de 18, no começo de 19, ela já coloca a gente como líder mesmo de jovens para toda a igreja. E a gente está até hoje nesse trabalho com os jovens, né? Então aí já são quase 5 anos trabalhando de líder de jovens mesmos, né? E acredito que tem sido bênção, né? Depois, agora, mais recente, com a vice-presidência da igreja, com a votação, eu confesso que fiquei surpreso com a votação, né? Acredito que tinha pastores e pessoas muito mais capacitadas que eu para estar exercendo esse trabalho, mas tem uma frase linda do pastor Reginaldo Ribeiro, ele diz que o escolhido não tem escolha. Exatamente. Então, a igreja me escolheu, né? Foi uma votação, foi uma assembleia que teve, e eu, a princípio, falei com a pastora, pastora, eu acredito que eu não estou preparado, pastora, para uma responsabilidade dessa. Mas aí a pastora conversou muito comigo, disse que sempre estaria para ajudar, que foi uma escolha da igreja, né? Que não foi uma escolha da pastora, por ela ser minha sogra, né? Se fosse uma escolha dela, talvez eu não teria aceitado. Mas como foi uma escolha da igreja, foi uma votação da igreja e uma votação, como no dia teve uma margem grande. Então, como a igreja me escolheu, eu resolvi aceitar e dando continuidade no trabalho da pastora Shirley. Tem uma historinha, né, que eu acho que se encaixa muito bem aqui, né, por ser tão jovem. Tem uma história que eu ouvi num podcast que diz que tinha uma cidade pequena, as 3 igrejas tradicionais, Assembleia de Deus, a Batista e a Católica. Mas por ser uma igreja muito pequena, os 2 pastores e o padre eram amigos. Então, na segunda-feira não tinha nenhum trabalho em nenhuma igreja dali, né? Então, na segunda-feira eles iam pescar. Então, toda segunda-feira eles tinham o hábito de se juntar e pescar. E aí, isso virou uma rotina, toda segunda-feira eles pescando. Só que na Assembleia de Deus teve uma mudança no campo. E aí o pastor dali foi retirado para um campo maior e trouxeram outro pastor para estar ali naquela igreja, daquela cidade pequena. E o padre e o pastor da Batista foram chamar o pastor novo para continuar nessa comunhão, para continuar nesse feito que eles faziam semanalmente, né? E o pastor novo da Assembleia, para não contrariar, né? Chegando agora na igreja, para não criar inimizade, decidiu ir também. Só que quando eles foram pescar, ele jogou a rede, a vara, a linha, né? E a linha enroscou. E aí o padre disse, não, pode ficar tranquilo, eu vou lá e desenrosco para você. E o padre saiu andando em cima das águas e foi lá e tirou a linha e voltou. O pastor assembleiano assustou. Falou, rapaz, nessa cidade o padre anda em cima das águas, como que é isso daí? E ele ficou com aquilo, mas para não mostrar sua inexperiência, ele ficou calado e na outra segunda-feira ele falou assim, rapaz, na próxima segunda eu vou jogar perto do pastor da Batista, que eu quero ver se ele anda também. E aí ele foi e fez a mesma coisa, só que agora de propósito, ele joga a linha e a linha enrosca e o pastor da Batista fala a mesma coisa, não, pode ficar tranquilo que eu vou lá. E o pastor sai andando em cima das águas, vai lá e tira a linha também. E aí pro pastor, o pastor novo pergunta, falou assim, pastor, mas que negócio que é? Vocês andam em cima da água aqui, o que vocês fazem? Ele falou, não, você está chegando agora. Nesse rio, quando você passa por aqui, tem um caminho de pedra. Então parece que a gente está andando em cima da água, mas tem um caminho de pedra que a gente corre e a gente chega lá do outro lado pelo caminho de pedra. Então eu acredito que é muito isso, né? Eu vejo e me inspiro muito na pastora Shirley. Procuro
trilhar o caminho de pedra que ela trilha, eu sei que a gente trilhando o caminho dela vai estar pondo o pé em pedra firme, que a gente não vai afundar. Sim. Então, eu acho que é uma historinha que tem um contexto bem legal para dizer que, mesmo novo e talvez sem tanta experiência, a gente tem estudado, trabalhado e acho que o principal de tudo é observado, né? Observado o tratar, observado a comunhão com Deus, observado o agir de Deus na vida da pastora e dos mais velhos da igreja, para a gente poder seguir esse caminho e fazer um trabalho bem feito também e dar continuidade a essa igreja que é uma bênção. Que bênção. E muita história boa. E isso que você falou é muito importante e também vai de encontro ao que Paulo fala, né? Para nós sermos imitadores dele como ele é de Cristo. A nossa pastora tem ensinado muito bem isso. Nós realmente imitamos ela, tentamos. Claro, tem coisas que a gente não vai conseguir, tem coisas que você vai fazer melhor, tem coisas que eu vou fazer melhor, tem coisas que a gente vai fazer muito ruim e não vai dar certo. Isso porque nós somos humanos e isso é normal. Mas essa trajetória que você tem, eu posso dizer assim que aquilo que teve um pastor que veio até na nossa igreja e ele pregou sobre isso, sobre o tempo. Se agora não é o tempo, quando será esse tempo? Então, se não era o tempo agora para você, quando é que seria? É a mesma situação quando Jesus fala, eu vim chamar os perdidos ao arrependimento, não aqueles que estão bons. A mesma coisa somos nós, a gente não tem que estar preparado, 100% bom, entre aspas, aí, para poder servir ao Senhor. Porque o Senhor, ele não espera pessoas perfeitas. Isso. Ele vai usar a gente como nós somos, pecadores e falhos. É aí que ele vai se aperfeiçoar, né? Na nossa fraqueza. E quando você reconhece isso, é um modo de você reconhecer, eu sou fraco. Sim. Mas o Senhor em mim se faz grande e vai fazer o que ele necessitar fazer. Uma coisa que eu aprendi com a nossa pastora, e eu guardo isso, é que todo o chamado é de uma única pessoa, é de Deus. É o Senhor quem chama, é Jesus quem chama. Se Jesus está chamando, é para falar sobre Ele, é para falar sobre o evangelho dele, do reino. Então toda a história que você contar, toda a palavra que você trazer, não vai ser de você, vai ser de Deus. Então a palavra não é minha, a palavra não é só, a palavra é daquele que nos chamou. Isso é muito forte. Mas voltando para o caminho dos jovens, caminho das pedras que você tem trilhado agora, que bom que mostrou esse caminho, que a gente tem agora como andar sobre essas pedras. Você como jovem, o que você diria para você que era a dificuldade maior de permanecer? Como jovem, na minha época já era muito difícil. Hoje eu acredito que está muito mais, né, Júnior? As coisas que o mundo oferece para o jovem hoje, no sentido da carne, de satisfazer a carne, estão de muito fácil acesso. Né? Na minha época já era, né? Eu não sou tão velho assim, né? Tenho 32 anos. Mas na minha época já era fácil, só que hoje está escancarado, né? Então, hoje, por exemplo, as nossas reuniões são de sexta-feira à noite, né? A cada 15 dias a gente faz o nosso encontro com o jovem. Então, você imagina o que o mundo não oferece numa sexta-feira à noite, né? São várias possibilidades, vários eventos e coisas que o mundo chama os jovens, né? E a gente trazer essa galera que está junto com a gente, cerca de 35 jovens, em todas as reuniões eles estão aí. Então, acredito que o mais difícil hoje é fazer o jovem não se sentir atraído pelo mundo, né? É claro que não tem como, por mais que a gente tente blindar e proteger, tem a escola, tem o celular, tem amigos, tem pessoas até mesmo da família que acabam mostrando, influenciando ou dando até alguma coisa para esse jovem experimentar. Então, o mais difícil para mim são essas coisas da carne, que os jovens têm, às vezes, nem sabem o que é, mas têm a curiosidade de experimentar.
e a gente sabe que quando experimenta é muito difícil, né? É aquela ânsia de querer, eu quero fazer isso, e o pai fala não pode, o líder fala não pode, o pastor fala não pode, não faz isso, esse não é o caminho, né? Mas o jovem acha que sabe tudo, que vai conseguir, que eu vou lá só fazer um pouquinho e não tem problema. Então, tem muita coisa que o mundo oferece, né? Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando o jovem consegue entender isso, e a gente tem trabalhado, tentado fazer eles ouvir sempre a palavra, né? A gente tem alguns trabalhos para fazer o jovem ficar dentro da igreja, né? Com as nossas gincanas que a gente faz, ganha ponto, perde ponto, mas o intuito disso não é prejudicar um jovem, não é, eu fiz isso para o jovem ser prejudicado, vou punir ele, não. Nosso intuito com isso é fazer com que o jovem fique dentro da igreja e escute a palavra, né? Porque a única coisa que pode transformar a vida de alguém é a palavra de Deus. Então, o nosso trabalho, o nosso foco é fazer com que o jovem fique dentro da igreja, fique no culto para ouvir a palavra. Porque ouvindo a palavra ele se fortalece, né? E não vai tentar procurar algo que tem no mundo que está escancarado aí para que eles possam tocar e experimentar. Então essa é a nossa maior luta, é fazer com que eles não experimentem, né, para que eles possam ficar firmados. Isso que você falou eu vejo em casa. Eu tenho minha filhinha também, né? Tem 12 anos de idade, está no grupo de jovens, e ela chega e ela fala, eu não posso faltar no culto porque eu vou perder o ponto. Mas isso é muito interessante, é muito importante. Por quê? Como você falou, nós temos o culto, a reunião dos jovens a cada 15 dias. Uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. E realmente, quando você chega ali na quinta, na sexta-feira, começa a ter muita movimentação na nossa cidade, movimentação de festas. E isso, se o jovem não tem um compromisso de, por exemplo, numa terça, numa quinta, estar no culto, estar trazendo um estudo ou alguma mensagem, ele se dispersa rapidinho com as novidades que tem na cidade, os movimentos. Isso é no aniversário, isso é numa festa, isso é em qualquer lugar, na escola, e às vezes a gente se pega preocupado com essas circunstâncias, como a gente realmente vai segurar, porque a gente não pode obrigar. Isso. Eles vão obedecer, claro, mas não vai ser a mesma forma como se eles estivessem fazendo a vontade deles. A vontade deles. Eu quero estar lá, eu não vou fazer porque o meu pai manda, mas eu quero estar lá. Mas assim, de ver a minha filha estar entusiasmada e comprometida, eu posso dizer que está valendo a pena, está dando certo, continua, não para, porque tem coisas que os pais não podem fazer, isso é fato. Nós passamos pela juventude, nossos pais não tinham poder sobre nós em algumas coisas, mas nossos líderes de jovens tinham. Quantas vezes eu tive que ouvir o meu líder de jovens, eu confesso, eu fazia muita coisa errada. E os líderes de jovens que passaram pela minha vida também, estavam ali, puxava minha orelha, estava junto. Nós não somos perfeitos, não. Nem como jovens e nem como líderes. Não. Mas a gente, pela experiência que a gente vai passando, a gente sabe que aquele caminho vai dar certo. E a gente tenta, não vai por aqui, vamos tentar de outra maneira, vamos tentar de outra forma, tentar aconselhar. E dentro desse enredo, como você faz com esses jovens? Quando você vê aquele jovem que está desviando, como que é? Porque o sentimento, eu diria que o sentimento, eu acredito que é comum de pai. Vem cá, pá, dá um tapão na bunda, para. Mas nesse caso, como nós não somos pais, e até porque nós temos que cuidar do lado espiritual mais do que o carnal, como é que é essa jogada aí? Cara, assim, até pelas nossas experiências, como eu disse para você, que eu comecei na igreja em 2010, mas tive um encontro em 2016. Então, a gente vê comportamentos, né? A gente olha e vê, fala assim, esse jovem está indo por um caminho, eu converso muito com a Bia, com a pastora, está acontecendo isso. A gente já consegue antecipar antes que aconteça, né?
a gente fala, ó, tá indo para um caminho que não tá legal. Só colocando um parênteses aqui, olha para vocês verem que interessante, onde é a visão do líder, a visão de quem está olhando almas, olhando, você consegue já ver o caminho, e eu digo isso porque as pessoas que estão assistindo a gente em casa não são bobas. Sim. Quando elas estão no trabalho, elas também enxergam isso no trabalho, na escola, elas conseguem enxergar quem está dando indícios de coisas boas e de coisas erradas. E olha a visão de um líder em relação ao teu filho, em relação ao meu filho dentro da igreja. Olha o que o líder tem que ver. Aquilo que a gente às vezes tapa o olho, fecha o olho para não ver, deixa a igreja cuidar, deixa a escola cuidar. Na igreja tem gente cuidando. E continua, Evandro. Então, como eu falei, a gente vai observando os comportamentos, né? Como está no culto, como está o envolvimento dele com os jovens. A gente faz um trabalho e já pega esse jovem que a gente vê que está e coloca para fazer, para ver se ele vai fazer, se ele vai se empenhar. E aí assim a gente vai vendo como está o interesse dele, né? E quando a gente percebe, antes que aconteça, a gente já chama, a gente vai na casa, né? Tem jovem que a gente foi visitar, que o pai falou, não, ele tá dormindo, eu vou lá chamar ele. Eu falei, não precisa nem chamar, eu vou lá acordar ele. E a gente pegou o jovem na cama, lá em dia de culto, né, que ele não veio na igreja, a gente foi lá chamar ele. Então, porque a gente já vinha observando indícios e comportamentos que não estava dentro daquilo que a gente está acostumado a ver, né, dos nossos jovens. Então, quando a gente já vai percebendo, a gente já começa um pré-tratamento ali, né? Para a gente já conseguir identificar, chama para conversar, tudo bem, está acontecendo alguma coisa, tá legal, você está desanimado. Tem jovens que falam, não, aconteceu isso, mas a maioria não fala. Né? A maioria, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não aconteceu nada, é meu jeito, né? Mas a gente sabe, né? A gente olhando e observando, a gente consegue enxergar que não tá tudo bem, que não tá legal. E a gente faz esse trabalho de observar, né? A gente senta ali no fundo do culto, não é porque a gente não está lá na frente, mas é por causa disso mesmo. É porque dali do fundo a gente tem a visão da igreja inteira. E aí a gente consegue observar todos os jovens. Se na hora da palavra está conversando, se na hora da palavra está prestando atenção, se fica mexendo no celular. Então tudo isso no culto a gente observa, né? Tudo isso no culto a gente já vai observando para não deixar chegar no ponto do jovem se desviar e perder o interesse e querer sair. Então a gente vai fazendo todo esse tratamento. É claro que nem todas as vezes a gente consegue fazer com que isso dê certo, mas tudo que está ao nosso alcance e possível, a gente tenta fazer. E o que você falou dos pais é muito importante. Teve um caso, né, em 2018, eu sou bom de guardar memória, né, de fatos, né, de um jovem que queria experimentar o mundo, e aí a gente observou, começou a tratar, conversar, chamou os pais, né, para conversar, e aí a mãe dele falou, não, ele tá novo, ele tem que aproveitar mesmo um pouco o mundo, ele tem que curtir um pouco, ele só vem na igreja, ele estava com 15 para 16 anos. Ele tem que curtir mesmo. Resultado, esse jovem saiu, começou a ir para festas, baladas, parou de ir na igreja, a gente foi atrás, conversou, e era próximo do acampamento, né? O acampamento que a gente faz, o retiro do carnaval, e aí a gente conseguiu trazer esse jovem para o retiro. Chegou no retiro, ele ficou 2 dias e falou que queria ir embora porque ele queria sair, queria ir para as festas. Foi embora do acampamento para poder ir numa festa de carnaval e até hoje nunca mais ele voltou na igreja. Não só na Nova Aliança. Eu conheço ele fora da igreja e até hoje ele não vai em igreja nenhuma. Por quê? Quando a gente foi tratar, quando a gente identificou que estava com problema, o pai disse, a mãe no caso, né, disse que ele tinha que curtir um pouco o mundo mesmo, que depois ele voltava, que ele era novo. Então a gente precisa muito da ajuda de você, pai, precisa muito da ajuda de você, mãe, para tratar os seus filhos, né, que a gente trata como filho também, né? A gente cria o amor e eu trato eles como eu trato a Manuela, né? Pão, carne e pão na Manuela também. Não tem conversa, a Manuela
já toma uns tapinha para aprender o que é certo e o que é errado. E com os jovens é a mesma coisa, é claro que a gente não bate, mas a gente tenta corrigir quando a gente vê algo assim. E a gente espera, né, assim como você disse, que observa os filhos, que os pais nos ajudem nisso, né? Porque tem que ser um trabalho conjunto com o pai, com a liderança, com os pastores, para que a gente possa cada vez mais fortalecer os jovens para que eles possam ficar na nossa igreja ou em qualquer igreja que eles se sentirem bem. Muito bom. O Evandro tocou num assunto que, claro, de tudo que ele falou é muito importante, mas eu peguei aqui, uma hashtag, fica a dica, a questão dos pais estarem junto com os filhos. Tem pais, a maioria, eu poderia dizer assim, que de 100%, vamos dizer que 80% dos pais são assim, que acreditam que a espiritualidade não depende de nós, pais, ajudar os filhos, que o filho tem que encontrar seu caminho, que os filhos que tem que aprender na igreja, assim como um dia você aprendeu, eu aprendi, e eu acredito que não. E eu acredito que não, por quê? Porque se eu tivesse os meus pais comigo dentro da igreja, e eu tive uma porcentagem na igreja católica, que eu venho da igreja católica, e eu só fui na igreja católica porque meus pais iam. Mas meus pais não eram tão frequentes, e também a gente não tinha um grupo de jovens, esse tipo de coisa. Tinha, mas era algo bem superficial, algo que a gente ia lá aprender algo, mas não tinha umas coisas legais como tem nos dias de hoje. Sim. E os meus pais às vezes não iam, eu também não ia. E aí hoje eu vejo que tem dia que eu tô quebrado, e aí a minha filha me chama, pai, vamos. E aí o que eu gostaria que você deixasse para os pais realmente fosse uma mensagem dizendo qual a importância dos pais estarem dentro da igreja com o filho. Porque a gente vê aqui alguns jovens que vêm sem os pais. Sim. E eu confesso para você, assim como você visualiza esses jovens, tem momentos que eu olho, às vezes eu estou lá em cima tocando, às vezes até lá embaixo, mas eu olho alguns jovens que eu sei que os pais não estão juntos, e às vezes me bate uma tristeza, vem aquela sensação, nossa Deus, que bom que está aqui, que bom que está se segurando. E você vê aquela pessoa lutando pelos seus pais. Um jovem lutando pelos seus pais. E como é difícil ver o jovem assim hoje, a responsabilidade que eles têm, até me arrepia falar, a vontade que eles têm, a busca que eles têm pelas suas famílias. Então, deixa esse recado para os pais. Então, fala para eles da importância. A importância que eu acho isso é total, extrema e absurda, né? Porque o filho, mesmo que ele não demonstre ou não fale, ele se espelha muito no pai, Júnior. Se espelha muito no pai na atitude, no jeito de falar, jeito de andar, observa. Às vezes o filho não fala, mas está observando tudo, né? Então, o filho observa que às vezes o pai chega do trabalho 5h30 e fala que está cansado e não quer ir para a igreja. O filho vê o que o pai conversa fora da igreja, né? Então, assim, a importância do pai estar sendo um exemplo para o filho, eu acho que é primordial, né? É uma coisa que, se o pai entendesse a importância que é para um filho o exemplo, né? Porque as nossas palavras, elas falam, mas o nosso exemplo, ele escancara, né? Então, o exemplo, eu acho que é maior que qualquer palavra, né? Então, é muito diferente você falar assim para Sofia, vai para a igreja. Ou não, Sofia, vamos para a igreja. Então, é uma diferença que a filha vê, não, meu pai está indo lá, ó, que legal, meu pai vai, meu pai chega lá, ele ora, ele canta, eu vou ser igual ao meu pai, eu vou fazer igual ao meu pai. Então, o filho vai vendo o pai, vai observando o pai, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, infelizmente, né? Então, quando o pai também não tem atitudes boas, o filho vem na igreja,
e, consequentemente, o que ele vê em casa vai se refletir na vida dele. Exatamente. Então, a importância do pai estar no culto é enorme, né? E é o que você disse, tem jovens, né? Eu sou um, né, que vem para a igreja, mas que não tem os pais na igreja, né? E isso é admirável em ver alguns jovens aqui na nossa igreja, né? Que tem pessoas que não tem uma pessoa que é cristã em casa, mas está aqui todo culto e a gente vê o empenho, né? Então, que bom seria se a família entendesse, né? Que esse jovem está lutando pela família. Que bom seria que os pais entendessem que o filho está na casa de Deus orando por ele, né? E que bom seria se o pai, vendo isso, viesse e agregasse junto com o filho, e seria bênção para casa, bênção para a família, bênção para o lar e bênção para a igreja também. Então, assim, para mim, é de suma importância o pai acompanhar o filho, o pai incentivar o filho. Filho, hoje é congresso de jovens, o pai vai lá com você, o pai vai ver você se apresentar, a mãe vai ver você se apresentar, eu vou estar ali torcendo por você, orando, intercedendo por você para que você não erre. Então, eu acho que isso é muito importante, Júnior. Se você, pai, pudesse entender o quão importante é você estar apoiando o seu filho nos fazeres na casa de Deus, nas atividades que a gente faz, apoie, não só com palavras, mas com gestos. Vem junto, abraça, quando acabar a apresentação, abraça ele, parabeniza, porque é muito importante e o jovem precisa disso. Sim, o jovem precisa disso. Eu concordo plenamente. Família dentro da igreja. A família, quando está dentro da igreja, é outra família. Porque todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo tem uma mesma direção. É claro, quando começa pelo pai, né, é muito mais fácil. O pai traz todo mundo. Sim. Quando começa pela mãe é mais fácil ainda vai, né? Porque aí o filho segue a mãe. Isso, a mãe puxa o filho. Mas quando vem pelo filho é porque realmente a família tá precisando. Porque o filho que percebeu. Jesus usa o filho. O Espírito Santo chama o filho, que o pai não ouviu, a mãe não ouviu, aí o filho ouviu e o filho vem. E tenta trazer todo mundo. Isso para mim é lindo, mas também é muito preocupante. Até quando? Isso. Quando será? A gente não sabe. Porque, assim, no que você está falando, se a Sofia acontece alguma coisa com ela, você, a Janaína, está lá para amparar. E se é um jovem que não tem os pais na igreja? Se acontece alguma coisa, o pai vai falar, não vai mais não. Exatamente. Deixa isso para lá, fica aqui com a gente vai sair. Então, é muito importante. Olha o teu exemplo, tinha a mãe dentro da igreja, deixa meu filho curtir. Isso. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas sem nenhuma maturidade espiritual, sem nenhuma visão espiritual. Isso eu vejo, não tem como, é que nem você falou no início, está escancarado. Não tem mais como esconder algumas situações dos jovens hoje em dia. Se a gente não tiver, e eu digo, mais sabedoria do que eles têm lá fora para manter os jovens aqui dentro, vai perdendo um a um. Então, Deus continue te abençoando, te dando essas estratégias, te dando essa sabedoria. Evandro, vamos chegando ao final. Tem muito assunto, tem muita coisa. A gente fez aqui algumas partes desse assunto, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, primeiro, para os pais que estão em casa, ouvindo, assistindo a gente. Depois eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens que ainda não conhecem o que é um grupo de jovens, uma igreja, e para aqueles que conhecem. Aí você vai, por último, deixar para esses que conhecem um recado também. Então, vai lá, fica à vontade. Bom, primeiro para os pais, né? Para os pais. Para os pais. A Bíblia diz que os pais têm que ensinar o menino no caminho. Tem muita gente que diz, ensina a criança o caminho que ela tem que andar e quando ela for jovem, quando ela for velha, ela não vai se desviar. Na verdade, não ensina o caminho, ensina no caminho. Ensina no caminho quer dizer que é nesse caminho que a gente tem que andar. Que a gente vai andar nesse caminho. Exatamente. Então é no caminho. Pais, ensinem os jovens no caminho que ele tem que andar. Não é você na sua casa dizer, hoje você vai na igreja.
o pai vai ficar aqui, mas você vai. Não, hoje a gente vai na igreja, eu vou te ensinar o caminho que você tem que andar. Como a gente disse no começo, me imita, que imitando a mim você vai estar imitando a Cristo. Né? Os pais têm que entender isso, que eles são um exemplo dentro de casa, exemplo para a família. Né? Então, pais, ensinem os jovens no caminho que eles têm que andar. Isso é muito forte. No caminho. No caminho, é junto. É junto. Para os jovens que ainda não conhecem, eu queria te deixar a curiosidade de dizer que assim, vem para você ver, mas eu vou te dar um spoilerzinho. Né? Às vezes quando fala, vem na igreja, você acha que vai ser aquela mesma coisa de sempre. A reunião de jovens é totalmente fora dos padrões de um culto. Né? É claro que tem a palavra, mas tem muita coisa legal, tem muita coisa divertida. Tem gincana, tem brincadeira, tem dinâmica, perguntas, faz torta na cara, momentos juntos, faz dinâmica. É uma festa, é uma alegria, a gente faz comida. Então, tudo que a gente pode fazer para deixar o jovem feliz é nas reuniões de jovens que a gente faz. Né? Tem muito trabalho legal que a gente faz. O próximo trabalho que a gente vai fazer é o acampamento, o retiro de jovens, onde a gente sai daqui no sábado de carnaval e volta só na terça-feira. São 4 dias que a gente vai para Matão, fica em uma chácara lá, totalmente reservada e separada do mundo, onde a gente ouve a palavra de Deus, brinca muito, faz gincana, tem piscina, campo de futebol, enfim. Tem muitas coisas que os jovens gostam, a gente tem esse trabalho. Né? Então, se você não conhece, se você nunca viu como que é, te convido a vir e participar de uma reunião para você experimentar. Né? E eu tenho certeza que se você vir uma vez, você vai sentir o desejo de voltar, porque assim, é muito legal, é um trabalho diferente do que é um culto na igreja com os jovens. Né? A gente tem toda uma preocupação de fazer coisas que agradam os jovens nessa reunião. Né? A gente faz coisas que eles gostam, brincadeiras, enfim, é um tempo muito divertido. Né? E para os jovens que já estão com a gente, quer dizer que se você não vir, você já perdeu 2 pontos. Brincadeira, né? Boa essa! Se você está com a gente, você tem acompanhado, e tudo isso que eu disse antes, você tem vivido. Né? É claro que a gente não é perfeito, claro que a gente erra e falha muito, mas a gente falha sempre tentando acertar. A gente erra tentando acertar. E como eu disse para o Júnior, o amor que a gente tem é como se fosse de um filho. Né? A gente quer corrigir porque não quer ver saindo da presença, a gente corrige porque está vendo que o caminho está diferente. Aí às vezes parece que a gente é chato, né? Lá em casa é assim, eu mordo e a Bia sopra. Né? A Bia, como é minha esposa, também é líder de jovens, ela é a que mais assopra e eu sou o que mais pego no pé. Né? Mas eu pego no pé com amor, com carinho, tentando ensinar, e quando eu vejo, como eu falei, que está fazendo algo que eu fiz lá atrás, né? Então eu já chamo e converso porque eu amo vocês, gosto e amo vocês como eu amo minha filha. É o mesmo cuidado, é o mesmo carinho que eu educo e ensino ela, é o que eu faço com os jovens da nossa igreja. É o mesmo, não muda nada. Amém. Que bênção. E dentro disso, mas vocês que estão assistindo a gente em casa, o Evandro, tem hora que ele puxa a orelha dos jovens e tem pai que fica bravo com o Evandro, porque o Evandro deveria ter feito mais. Isso. Deveria ter puxado mais ainda a orelha. Tem vezes que eu fico, às vezes eu sou duro com eles, né? Tem vezes que precisa, né? E aí eu fico meio receoso. A Bia fala, ó, acho que você foi duro demais, né? E aí eu explano para a igreja, né, o que aconteceu. E aí os pais vêm e falam, não, você devia ter sido mais, tem que pegar mais no pé. Então, graças a Deus, os pais têm visto e dado crédito ao nosso trabalho. É porque em casa eles fazem pior. Mas que bom. Bom, gente, Evandro, foi um prazer tê-lo aqui. Foi meu, tá? Foi muito bom mesmo, gostei muito. Depois a gente vai marcar outros para falar de outros assuntos também.
O legal é que as pessoas vão conhecendo também um pouquinho do nosso lado cristão, do nosso lado evangélico, para a gente não ser taxado, né? Sim. Então as pessoas vão conhecendo, vendo quem é o líder de jovens, vendo quem é o vice-presidente, que é um ser humano também. A gente vai aprendendo juntos. Pessoal, é isso, tá? Evandro, se você quiser deixar mais algum recado, você pode falar, você falou com todo mundo agora. Isso. Só quero dizer que se você não veio ainda, vem assistir um culto aqui na Nova Aliança. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que pode mudar a sua vida aqui nos nossos cultos. Tem sido uma bênção, né? Vem ouvir um dia a pastora Shirley e tenho certeza que você vai ser impactado com a presença de Deus aqui na nossa igreja. Qual que é o endereço da igreja, Evandro? Rua Valdemar Antônio Cruz, número 440. E o bairro aqui? O bairro aqui é Santa Teresa. Santa Teresa. Próximo à Unesp, na esquina da Unesp, na rotatória, um prédio grande, o prédio da janelinha. Tem gente que fala mas você vai lá naquela igreja que é cheia de janelinha, lá mesmo. É lá mesmo. É lá mesmo. Não tem erro, gente. Vem para cá, vem assistir um culto, vem assistir uma reunião. Eu acredito que a palavra fala que ela vai e ela nunca volta vazia. Então ela vai chegar até você, a palavra vai. Agora, se voltar vazia, ela não vai voltar. Quando ela vai voltar para o coração de Deus, ela vai voltar e o Espírito Santo é quem vai fazer a obra depois. Então está feito o convite para os pais, para os jovens, e nós vamos manter aqui o nosso tempo. Acho que eu já esgotei um pouquinho aí do podcast, mas muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Tchau! Tchau.